Eu sou Jéssica Nascimento. Hoje o programa O Assunto é Gestão vai falar sobre governança e gestão pública e também sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRR. Para falar sobre isso e explicar estes conceitos, nós convidamos o professor Carlos Augusto Carvalho, que é pró-reitor de Planejamento da UFRR. Professor Carlos, seja bem-vindo ao Assunto é Gestão. Bom dia, Jéssica. Bom dia aos telespectadores da TV Universitária e da rádio, e ouvintes da Rádio Universitária. Professor, a UFRR obteve avaliações muito boas, significativas, no mais recente levantamento de governança e gestão pública do Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Mas antes da gente falar sobre os números especificamente, eu queria que o senhor explicasse, conceituasse para o nosso público o que é governança e qual é a importância desse conceito para a gestão da UFRR. Bom, os conceitos de governança e gestão, aparentemente, parecem a mesma coisa, mas a governança se refere às estruturas organizacionais que a instituição adota. Então, quais são as normas, os regulamentos que a instituição adota, que demonstra qual é o perfil de governo ou de política que a organização está adotando. E a gestão é exatamente colocar em prática todas essas políticas que são desenvolvidas dentro da instituição. Então, é o dia a dia, são as tomadas de decisão. Essa seria a gestão. Agora, conhecendo um pouquinho mais sobre governança e gestão pública, a UFRR ela foi uma instituição de destaque nesse levantamento de governança e gestão públicas do Tribunal de Contas da União, principalmente no comparativo entre 2018 e 2021, que houve melhorias significativas em todos os itens avaliados. Como esse levantamento é feito e quais foram os principais avanços registrados? Pois bem, o Tribunal de Contas disponibiliza um questionário que é muito amplo, para todas as instituições federais. Esse questionário se desdobra em vários quesitos, recursos humanos, tecnologia de informação, gestão de contratos, gestão orçamentária, enfim. E a própria governança, como eu falei, do ponto de vista da estruturação da instituição. Então, ele disponibiliza esses formulários e, obviamente, a gente vai respondendo a esses formulários, mas mostrando as evidências. O que significa isso? Alguém pode dizer, é só responder de qualquer forma? Não. Nós temos que responder ao questionário e provar que os instrumentos estão sendo aplicados, que eles existem, através de normas, resoluções, portarias, enfim, atas que demonstra tanto do ponto de vista de governança, que nós temos os instrumentos, mas também do ponto de vista da gestão, que esses instrumentos estão sendo colocados em prática. Então, nós colocamos várias evidências, ou seja, vários documentos, juntamos ao formulário, anexando as respostas a esses questionamentos do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, obviamente, ela vai verificar se realmente condiz com o que nós estamos apresentando como evidência. Vai verificar todos esses dados, E, professor, assim, em 2018, a UFRR estava ali na casa dos 30%, na maioria dos índices. E em 2021, houve um salto para a casa dos 60%. Quais foram esses índices? O que é que o senhor pode destacar aqui para a gente? Nós temos o que nós buscamos, em relação à universidade. Inicialmente, criar uma estrutura de governança que os setores da universidade, do ponto de vista administrativo ou acadêmico, ele entenda que nós temos regras objetivas, claras e que são seguidas. Então, nós estamos melhorando todos os instrumentos regulatórios, vamos dizer assim, dentro da instituição. Isso com base, obviamente, nas legislações federais. Então, os regulamentos em relação à contratação, à transparência, à periodicidade dos processos, a vinculação
de projetos ao plano de desenvolvimento institucional, por exemplo, né, e também as receitas que nós temos, tanto próprias como do Tesouro. Então, esses instrumentos estão sendo colocados em prática, né, e nós estamos, para e passo, né, avaliando se esses instrumentos estão tendo o resultado esperado. Então, a avaliação que é projetada em 2018, na verdade, fala de 2 anos anteriores, né? E a de 2001, que foi publicada agora, é referente a 2019, 2020 e o próprio 2021. Então, houve uma mudança substancial, porque nós verificamos quais são os instrumentos que nós não tínhamos dentro da organização, dentro da universidade, no caso, que não traria ou não estava trazendo uma clareza acerca dos procedimentos internos, tanto administrativos como acadêmicos. Então, fomos criando vários instrumentos, né, sobre contratação, sobre publicação, a criação do processo eletrônico, os processos, para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, os processos eram processos, e ainda existem, obviamente, né, nós estamos em transição, mas os processos administrativos, eles eram físicos, né, através de documentos, papéis e tal. Hoje, nós estamos passando para a maioria dos processos serem eletrônicos. Então, nós estamos reduzindo gastos com papel, com impressora, com tinta, né, de cartuchos e tudo mais, mas não só isso. O processo fica muito mais ágil e muito mais seguro, porque tem um banco de dados por trás que aglutina todas essas informações com mais clareza e mais agilidade, inclusive, né, mais assertividade, inclusive. Então, esses processos estão sendo colocados em prática. Isso não é não são processos meramente criados através de regulamentos, né, portarias ou resoluções, mas eles são colocados em práticas através de discussões coletivas. Por exemplo, nós criamos o Comitê de Governança Institucional. Então, o Comitê de Governança Institucional, ele se reúne toda sexta-feira. Toda sexta-feira, o reitor, o vice-reitor e todos os pró-reitores, chefe de gabinete, e aí nós convidamos outros colegas ou gestores, ou até mesmo coordenadores de curso, diretores de centro, a partir da demanda ou a partir da pauta, né? E essa discussão, ela traz tanto à tona alguns problemas situacionais da universidade, né? Ou seja, uma questão que afete a TV ou a rádio universitária, ou que afete um laboratório de pesquisa, né? Então, ele vai para a CGI e ali a gente, em comum, considerando recursos materiais, recursos financeiros e tempo, né, nós projetamos as soluções desses problemas, né? Nós estamos acompanhando hoje na universidade as revitalizações dos prédios, né, das edificações da universidade. Então, tudo isso é discutido no Comitê de Governança Institucional, né? Além disso, nós criamos também o FORGEA, que é o Fórum de Gestores Administrativos. Esse FORGEA tem uma característica de capacitação. Então, todas as reuniões do FORGEA, que são de 2 em 2 meses, reúnem os gestores, esses mesmos gestores do CGI, que são os pró-reitores, vice-reitor, reitor, chefe de gabinete, mas também os diretores de centro, né, que são as unidades, institutos e escola agrícola e colégio de aplicação, para capacitar. Então, nesses dias, nós tratamos sobre orçamento, sobre descentralização de recursos, tratamos sobre alguma regra ou alguma norma, né, federal ou da própria universidade, de resoluções que algumas unidades não estão praticando de forma correta, e então a gente explica como elaborar o plano anual de compras, por exemplo, e como registrar essas demandas no plano, no PGC, né, que é o plano de gestão de compras, enfim, são esses procedimentos e que a gente evidencia através da prática e dos resultados, e aí são avaliados pelo Tribunal de Contas da União.
É isso, né, professor? Esses bons resultados, eles não surgem do nada, né? Apenas pelo desejo de que queremos que tenhamos esses bons resultados, né? Eles são fruto de uma série de ações que envolvem essas discussões coletivas que o senhor pontuou, em comitês gestores e muita mobilização interna da UFRR. E para além desse destaque no levantamento do TCU e o orgulho que deve proporcionar nos gestores, né, qual é a vantagem para a comunidade deste bom resultado? Bom, primeiramente fica claro, através dos instrumentos criados, quais são os passos, quais são os direitos e deveres de cada servidor, aluno, pessoal técnico administrativo, professores, enfim, e a própria sociedade, quais são os serviços que a universidade está colocando à disposição da sociedade e quais são os instrumentos, ou seja, qual a possibilidade de acesso que essas pessoas têm aos serviços da universidade, né, nesse conjunto. Isso é extremamente importante. E também porque facilita a universidade entender quais são as demandas mais urgentes, por exemplo, mais prioritárias, e aí nós podemos tomar decisões acerca dessas demandas prioritárias. Certo, esse é o programa Assunto Gestão. Hoje estamos conversando com o professor Carlos Augusto Carvalho, que é pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Roraima. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. De volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9, sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados, às 11 horas da manhã. E também na TV Universitária, canal 2.1, sempre às sextas-feiras e com reprise às segundas-feiras, às 10h30 da manhã. Hoje estamos conversando com o pró-reitor de Planejamento da UFRR, professor Carlos Augusto Carvalho. No primeiro bloco falamos um pouco sobre governança, né, professor, e gestão pública, e agora vamos falar sobre a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Professor, o que é esse plano e qual é a sua importância para o cotidiano da UFRR? Pois é, o PDI, inicialmente é bom frisar que o PDI ele é obrigatório. Ele é similar ao PPA, que muita gente, as pessoas conhecem mais, né? Que é o plano plurianual que o governo federal faz, que as prefeituras são obrigadas a fazer, que os governos de estado são obrigados a fazer. Então, nas instituições de ensino federais, nós adotamos o termo PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que ele é elaborado para 5 anos de gestão, né? Então, com esse processo pandêmico, vamos dizer assim, então nós atrasamos um pouquinho, porque ele começa no ano de 2021 e vai até 2025. Contudo, como nós estamos trabalhando nesse processo coletivo, então alguns dos projetos já de 2021 já estão em andamento, como eu frisei no bloco anterior, que isso foram as revitalizações dos prédios da universidade, porque estava com uma situação muito difícil, até mesmo para o recebimento dos professores, funcionários, técnicos e a população em geral, que vai usufruir, ou já está usufruindo em certa parte, né, desses prédios, né? Então, os prédios são importantes para dar um bem-estar, né, facilitar os serviços da pessoa e não trabalhar em ambientes insalubres, né? Então nós focamos nesse primeiro ano mais nessa estrutura de governança, né, das políticas que eu falei anteriormente e nas revitalizações dos prédios da universidade. Então o PDI é de fundamental importância porque os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos humanos e as pessoas, elas são limitadas do ponto de vista de quantidade de pessoas, né?
as universidades não estão tendo, praticamente a gente não está tendo concurso público, tivemos agora para professor, enfim, mas os professores também não assumiram ainda. Então, nós temos dificuldades em relação ao pessoal financeiro, nós estamos acompanhando, né, a situação nacional, ainda mais com esse processo pandêmico também, e também recursos materiais e tempo, né? Todo planejamento requer um determinado tempo, é tanto que o PDI é para 5 anos. Então, nós focamos inicialmente nesses projetos, né, de organizacional, de estrutura das normas e das políticas e da revitalização física. Então, o PDI é exatamente isso, é como se planejar para o futuro. Nós adotamos nesse PDI uma metodologia chamada PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, né? Então, qual é a perspectiva do planejamento estratégico situacional? É ouvir a comunidade e saber quais são as demandas mais urgentes né, de cada setor, de cada unidade, de cada centro, né? Cada um tem uma especificidade diferente. O campus de Paricarana é central, é aqui dentro da cidade, tem uma característica. O do Murupiu já é bem mais distante e lá funciona uma escola que atende a jovens. Então, é uma característica totalmente diferente daqui do campus de Paricarana. E do CCA também, porque são cursos de agronomia, zootecnia, enfim. São características diferentes, com laboratórios diferentes, com perspectivas diferentes, com ambientes diferentes. Então, cada um tem uma especificidade. Então, através do PDI, nós chamamos que cada unidade dessa indicasse alguns representantes e eles trouxessem seus projetos mais urgentes. E, a partir daí, fomos construindo o plano de desenvolvimento institucional e vamos desdobrando esses projetos ao longo dos 5 anos. Agora, professor, esse plano ele tem uma revisão periódica, né? Ele passou a ter uma revisão com um tempo um pouco menor do que era realizado anteriormente. E quais os problemas que podem ser gerados para o UFRR, como o senhor falou, o PDI ele é obrigatório de ser feito, caso não seja realizado? Bom, inicialmente, eu rememoro, o PDI ele é obrigatório, né? Sem o PDI, nós temos, talvez, uma dificuldade de recebimento de recursos federais, né? Isso complica, dificulta. E também a avaliação do próprio Tribunal de Contas ou da Controladoria Geral da União em relação às ações da universidade. Então, isso impede muitos dos recursos que nós temos recebido de emendas, por exemplo, de transferências de execução descentralizada, que são os TEDs, enfim, e do próprio recursos da descentralização dos recursos do governo federal, do Tesouro, através da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais, que é a ANDIFES. Então, todos esses recursos são obtidos a partir de uma certa segurança que a instituição apresente. É como você for pedir um empréstimo no banco e você não tiver nenhuma garantia. Então, as pessoas ficam, né, o banco vai ficar com um certo receio de lhe financiar ou financiar uma empresa, enfim. É a mesma coisa na instituição pública. Então, é extremamente importante que nós façamos o PDI, né, por conta da legalidade e por conta desses recursos que nós conseguimos ou deixaríamos de conseguir, por exemplo, né? Mas o mais importante não é nem só isso. O mais importante é que você não tem uma clareza de quais são os caminhos que a universidade estaria seguindo, né? Então, é como se você estivesse se movimentando no escuro, né? Então, sempre vai aparecer um problema e você não tem certeza do que pode acontecer. Então, com o planejamento estratégico, as incertezas diminuem. E você sabe, né, com mais segurança quais são os caminhos que você está trilhando para a universidade, e olha que são 5 anos. Então, obviamente que você não vai adivinhar o que vai acontecer, mas você tem já um caminho a ser seguido, né? É como se você estivesse viajando daqui para Letem, por exemplo. Enfim, você tem que saber qual é a estrada, qual o tempo de viagem, quanto gastaria de combustível, quanto tempo você ficaria lá, quanto você gastaria nesse processo de ir e de volta, enfim. Se você tiver
uma clareza real de quanto você poderia gastar com isso. Algum intempérie, furou um pneu, por exemplo, uma ponte caiu, algo parecido, você teria como, pelo menos, ter uma outra alternativa para solucionar esse problema. Se você vai às cegas, os problemas que ocorrerem podem trazer problemas bem maiores do que aqueles que você estava prevendo. E assim, professor, o plano de desenvolvimento institucional, ele abraça vários outros planos da UFRR, né? Quais são esses outros planos que também são revisados periodicamente junto com o PDI? Bom, nós tínhamos na universidade o PI, que é o Plano Estratégico Institucional, e o PDI. Hoje nós vamos trabalhar nesses 5 anos só com o PDI. Qual é a importância disso? É porque tem a clareza da universidade que você está seguindo um plano só, né? Esse é o plano maior. Dentro do PDI, obviamente, tem vários projetos. Então, projetos de revitalização, projeto de construção, projeto de ampliação de laboratórios, projeto de ampliação de cursos, de pós-graduação, enfim. Então, vários projetos que a gente chama, né? Paralelamente, existem outros planos, por exemplo, o Plano Anual de Compras. Isso é importante fazer porque está vinculado, obviamente, ao orçamento que vai ser destinado para o ano futuro. Então, isso é importante ser feito. Existe o plano de logística sustentável, mas ele é fruto desse planejamento maior que é o PDI, né? Então, esses planos que a gente nomina como planos específicos, no fundo, eles estão vinculados ao PDI. Né? Ele vem de dentro do PDI. Né? Ele, inclusive, é estimulado através das políticas que nós estamos adotando, são 24 políticas. Então, política de comunicação, por exemplo, a política de acessibilidade, né? A política de bem-estar social, enfim, são várias as políticas que a universidade está adotando. E a partir dessas políticas você pode criar planos específicos, desde que não fira o planejamento estratégico total, que é o PDI, para os 5 anos futuros. E o PDI, ele é resultado de uma construção coletiva, né? Tem a participação de todos que compõem a comunidade acadêmica, desde professores, servidores, alunos, sociedade em geral. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa importância dessa participação da comunidade na construção do PDI. Inicialmente foi criada uma comissão, né, de 6 pessoas. Eu sou o presidente dessa comissão, né, que é a comissão do PDI. Depois nós fizemos uma audiência pública. Nessa audiência pública nós convidamos que as unidades indicassem professores, discentes e técnicos administrativos para nos ajudar em 9 grupos de trabalho. Gestão de pessoas, infraestrutura, planejamento, administração, enfim. Então, essas unidades enviaram essas pessoas para participar. E dali saíram os projetos. Mas os projetos não são projetos aleatórios, são projetos que essas próprias unidades levaram para o grupo de trabalho, para os grupos de trabalho específicos. Depois nós fizemos uma consulta pública. Essa consulta pública é direcionada para a comunidade externa, né? Mais para a comunidade externa. Muito embora algumas pessoas que não participaram do grupo de trabalho também contribuíram. Então foi pela internet, as pessoas enviaram suas propostas, suas discordâncias, enfim, enviaram suas opiniões. Lá nós colhemos, enviamos para os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho viram as viabilidades desses projetos e, a partir daí, fomos construindo projeto a projeto. Num outro momento, nós levamos todas as informações para aquele grupo que eu falei, aquele comitê de governança institucional, que são os pró-reitores, e ali nós fizemos uma avaliação mais refinada, considerando o que nós conhecemos. Nós estamos dentro da gestão, nós sabemos se temos pessoal, se temos tempo, se temos recursos financeiros, materiais, para que aqueles projetos fossem adiante. Fizemos uma devolutiva para os grupos de trabalho e aí essa construção é de idas e vindas muitas. Quando consolidamos o PDI a partir dos grupos de trabalho,
nós colocamos novamente em consulta pública, agora num trabalho mais consolidado. Recebemos algumas informações, refinamos novamente e encaminhamos para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Já passou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão com novas sugestões, né, de alteração, de inclusão ou de retirada de alguns aspectos que, nesse caso, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão entendeu que não poderia ser feito, enfim, e agora será submetido ao Conselho Universitário. Uma coisa interessante, o Tribunal de Contas da União, para você ver que o IGG, que é o Índice de Governança Institucional do Tribunal de Contas, ele não para, ele já cobrou da universidade. Vocês já colocaram, já publicaram, né, a minuta do PDI, né, que estava em consulta pública. E agora nós queremos saber quando é que vai passar pelo Conselho Universitário e vai ser colocado agora como um instrumento, né, consolidado. Então, ontem recebi esse pedido do Tribunal de Contas. Então, os órgãos de controle estão sempre atentos. Sempre atentos para verificar, porque nós dissemos que temos instrumento e agora eu quero saber, esse instrumento, tudo bem, vocês têm. Eu quero saber qual é o ponto que ele está de aplicação. Então, nós precisamos agora consolidar definitivamente, né? Muito embora ele, como eu falei, ele está sendo praticado desde o começo do ano, né? Mas nessa construção também, e agora, a partir da consolidação no Conselho Universitário, e aí a gente pode apresentar o plano PDI já consolidado. Considerando também que todo ano nós vamos fazer uma reavaliação, que não era feito. Os PDIs anteriores, eles eram feitos para durarem os 5 anos sem modificações. Agora não. Todo ano nós vamos fazer o mesmo processo e aí verificar quais são novos projetos, quais são aqueles que já concluíram, aqueles que precisam de reforço ou aqueles que precisam sair simplesmente. Simplesmente, olha, não temos condições de fazer isso. Colocamos em discussão, foi aprovado, mas a universidade não está com condições de executá-lo. Então, ele sai do PDI. É isso, professor. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço sua participação aqui no Assunto Gestão e deixo o espaço para suas considerações. Não, eu só agradeço. Como eu tinha conversado em off, né, com a Jéssica, com você, Jéssica, sobre a importância que a TV universitária e a rádio universitária tem, né, inclusive para a transparência da universidade, né? Nós, em 2020, nós estávamos na posição 206, né, do ranking de transparência ativa no Brasil, e hoje nós estamos em primeiro lugar em transparência ativa. E a participação e essa oportunidade, né, que vocês nos dão, e não só a oportunidade que vocês nos dão, mas o trabalho que vocês fazem também é de transparência ativa, ou seja, vocês levam à comunidade externa e dentro da universidade as informações que a universidade tem, né? E isso ajuda a universidade e contribui também com esse índice de transparência ativa. Obrigado. Obrigada. A rádio e a TV Universitária estão sempre à disposição para dar visibilidade às ações da UFRR e contribuir para esse processo de transparência. Essa edição de O Assunto é Gestão teve trabalhos técnicos de Felipe Reis nas câmeras, Pedro Alencar na operação de áudio, Juliana Barros na edição, a apresentação é minha, Jéssica Nascimento, roteiro e produção foram de Edgar Borges e a direção da Rádio e TV Universitária é de Paulo César Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição.